excelentíssima senhora juíza presidente desse egrégio Tribunal do Júri, doutora Carmelita Angélica, nós já tivemos aqui anteriormente, e por coincidência era uma tentativa também, mas já fizemos várias audiências. Eu vim conhecer a senhora naquele dia do júri, mas por audiência, e o doutor foi no dia do júri, doutor Ari. Eu me sinto, doutor Ari, quando eu vejo, principalmente esses juízes mais novos, no tribunal do júri, que ele conduz o júri, não interfere no júri, porque eu até gosto do juiz, mas era horrível no tribunal do júri, era horrível, parecia que ele era o Ministério Público. Eu já cheguei a anular o julgamento dele, porque ele disse que aquela tese não ia botar não, tá entendendo? Mas eu acho muito bom quando eu vou para um júri e tenho dar o respeito, o direito e a plenitude da defesa. E geralmente esses juízes novos são assim, né? E fica tudo mais fácil para a senhora, doutora, quando tem um Ministério Público que não é como o senhor, porque meu jeito de advogar vai depender do Ministério Público. Porque o senhor sabe, tem colega seu que ataca, quando não ataca o réu, ataca a defesa. Mas o senhor, doutor Ari, é um promotor mesmo de justiça, não promotor de acusação. Nós vamos ter divergência aqui, mas inclusive a divergência que nós vamos ter aqui, o senhor foi bem claro, não é contrário às provas dos autos, é uma tese e a minha tese, vocês colocam que vocês acharem que devem colocar. Mas, doutor Ari, eu quero dizer que Vossa Excelência, numa instrução, aqui não, eu vou dizer aqui, não é para puxar o saco não, porque se fosse outros aqui nós estaríamos brigando desde o início. Estou puxando o saco do promotor não. Mas numa instrução, o senhor não quer desviar a verdade para ganhar uma condenação. Vossa Excelência buscou a verdade dos fatos. É tanto que eu ia trazer para Vossa Excelência um depoimento daquela pessoa que esteve aqui, mas eu fui até meio grosseiro com ele, eu quero pedir desculpa. Mas o doutor Ari fez as perguntas, depois trouxe aqui para Vossa Excelência, que realmente o que aconteceu foi o contrário do que ele tinha dito. Portanto, eu não vou nem precisar de trazer depoimento dele para ficar aí. Não vou fazer isso. Porque o senhor busca a verdade dos fatos. Agora, as teses foi buscada. Os jurados, eles só têm que conhecer fatos e fazer seu julgamento. Aqui eu não sou dono da verdade, nem o doutor Ari é dono da verdade. Quem tem que julgar foi Vossa Excelência. Eu quero agradecer a serventuária da Justiça, os serventuários da Justiça também, porque se não fosse vocês, isso não estaria acontecendo aqui. Até o técnico aí, na hora que der um problema, ele tem que estar, e todo mundo está envolvido. Quero agradecer vocês, porque, como eu sempre digo, esse negócio de ficar protelando, isso não é bom. A gente resolve logo, e o réu, se tiver que ser condenado, condene, se tiver que ser absolvido, e vai ver sua vida. Quero agradecer a Polícia Militar, quero agradecer se aqui tiver algum advogado representando a vida aqui, familiares da vítima e do acusado, são tudo parentes, eles são tudo parentes, é primo. Senhores jurados, eu
Tem duas palavras que estão na Constituição que, se eu pudesse, eu mudava. Eu sempre digo isso. O nome é jurado e sentença de pronúncia. Vocês estão até com ela. Jurados porque é como que você jurou, vai... Não. Jurados, vocês não são jurados, no meu entendimento. Aqui vocês são juízes dessa causa. Aqui não é a doutora Carmelita que está julgando ele neste momento. Pode até transferir para a doutora Carmelita, depende do resultado. Mas vocês não são jurados. São juízes da causa. E o doutor Ari falou uma coisa que me chamou a atenção. Uma vez eu comecei a chamar os jurados de Vossa Excelência. E o promotor chegou e disse que eu estava querendo agradar o jurado. Não. Eu não falo bem, mas pelo menos estudei muito português. E quando se trata de juiz, é Vossa Excelência. É o pronome de tratamento. Se aqui tiver professor, é Vossa Excelência. A partir da hora que vocês levantaram a mão, fizeram o juramento perante a juíza togada, vocês são juízes. Só quando desfizer esse julgamento que vocês deixam de ser juízes. Mas nesse tempo todo, é como o doutor Ari falou, eu vou chamar Vossa Excelência. É porque é o pronome de tratamento para juízes. E Vossa Excelência são juízes dessa causa até desfazer o conselho de sentença. E os jurados, chamam os jurados, são aqueles 25, mais os suplentes. Mas isso aqui é o conselho de sentença. Vossa Excelência é que vai decidir a vida desse rapaz. Portanto, eu quero agradecer aqui. Deixa eu botar bem aqui. Esse óculos está meio ruim. Eu quero agradecer a juíza Maria Simone Rodrigues da Silva, o juiz Marcos Flávio Oliveira Pino, o juiz Diego Rodrigues da Cruz, o juiz Edivaldo de Souza Santos, o juiz Jaquiane de Souza Araújo, o juiz Luiz Fernando dos Santos e o juiz Rodrigo da Silva Rodrigues. Portanto, por que eu estou chamando juiz? Nesse caso, vocês que são juízes. Nós tínhamos nós tínhamos 4 crimes que era competência do Tribunal do Júri. A sociedade é que julgava: homicídio, infanticídio, aborto e induzimento ao suicídio. Eram esses 4. E suas tentativas. Como bem explicou aqui o doutor Ari, o pessoal pensava que o feminicídio também era competência do Tribunal do Júri. Não, era um homicídio com aquela qualificadora de feminicídio. Hoje é crime autônomo. Aí, hoje são 5. O feminicídio hoje é um crime autônomo. Inclusive, a pena aumentou. Portanto, Vossa Excelência, passado isso, Vossa Excelência, eu vou começar o que aconteceu naquele dia. E vocês vão julgar fatos. Vocês não vão julgar direito. Vocês vão julgar fatos. Naquele dia, 3 primos, o Valdir mais longe, mais a mãe do Valdir, a irmã da avó dele, tudo parente. Estava bebendo desde cedo, tem que registrar isso. Talvez você nem tenha intenção de ir nessa festa, aí lembrou que tem uma festa. Distância monstra das casas deles. Eles saem juntos. Vossa Excelência, cachaça é desgraçado. Cachaça você estranha amigos. Cachaça você estranha irmão. E aí, o Erivan, olha, eu estou lhe dizendo isso porque eu disse, o Erivan estava com a história que na hora que ele jogou a garrafa, achou por acaso um revólver. Revólver não anda assim
E eu digo, falei para ele, olha meu filho, e ali, eu trabalho com a verdade. Porque o que você fala a verdade bem aqui e fala uma mentira deslavada dessa, os jurados vão pensar que tu mentiu em tudo. Portanto, eu quero a verdade. Mas a verdade eu já sabia. E o Erivan vai, com certeza viu a polícia, ele com 22 na cintura, e vai ver, olha, tá a polícia, guardou. A polícia vai embora, que é a verdade, e ele pega a sua arma para ir embora. Já de manhã, era 6 e pouco. Quando chega o primo, do nada, chega na mesa dele, porque o primo não estava na mesa todo o tempo. É aqueles caras que fica andando, você sabe, tá bem aqui com um, aí vai abusar com o outro ali. Abusar, não estou dizendo que é brigar não. Aí vai lá para outra mesa, era o que ele fazia. E ele, e esse Elcinho, eu vou chamar Elcinho, que é aquele rapaz aqui que ficou nervoso, que eu sei disso que ficou, na mesa. Quando veio, isso aqui é o que aconteceu. O doutor aí falou a mesma coisa. Esse Elcinho sai para comprar uma cerveja. Quando chega o primo, pega uma garrafa e joga nos pés de Erivan. Erivan já bêbado, o outro já bêbado, Erivan não gostou. Chutou os pés dele. Que eu não vou negar nada. É o que está lá no processo. Isso aí não tem nenhum. Eu quero saber quem vai dizer que eu estou mentindo que for assim. Quando chutou, ele está com a arma. O cara jogou a cerveja nos pés dele. Não foi acertou não. E ele vai e chuta ele. Ele já está com a arma. E não vai atirar nele. Aí o que é que o seu Valdir faz? Vocês conhecem, são homens aí, conhecem. As mulheres talvez não. E mete essa garrafa na cara. Foi tão grave que a ambulância pegou ele primeiro e depois que veio outra ambulância para pegar seu Valdir. Então foi na cara. Quando chega o outro, ele não quis dizer aqui. Por isso que eu digo, rapaz, não vai negócio de mentir não. Porque se você está mentindo, está prejudicando o acusado. Porque lá na audiência ele disse que quando chegou, atirou a garrafa dele. E não foi, doutor. Não foi 2 cortes não. Tem 2 lesões. Uma do tiro e outra no rosto. E uma garrafa pode fazer 10 lesões uma pessoa. Uma garrafa quebrada pode fazer 10 lesões. Não vem com essa história que foi várias. Não. Se uma foi, o laudo está ali complementado, está dizendo, uma no tórax, que foi aqui, e a outra no rosto. São 2. Ele aqui levou, ele podia dizer que levou várias garrafadas, mas só foi uma. Mas cortou em vários locais, na orelha, aqui, porque estoura na pessoa. Não vem com essa história, não sei o que. Mas quem jogou a garrafa não foi ele. Eu não quis dizer que foi o primo. O primo ficou se esquivando, mas lá na audiência já tinha dito que tinha jogado mesmo. Mas depois que viu o primo cortado. Não foi antes, não. Isso aí é pela legítima defesa de terceiro, por parte dele. Eu defendi ele aqui nesse sentido, se ele tivesse sido acusado. Legítima defesa de terceiro. E o doutor sabe disso. No caso do rapaz que esteve aqui como testemunha. Agora, eu achei muito interessante o doutor Ari dizer uma coisa. Ele ia ficar parado, recebeu a garrafa. Não, ele tinha que reagir. Mas não é legítima defesa. Aí eu vou pedir para qualquer deputado rasgar isso aqui e rasgar o artigo 25 do Código Penal. Rasga que não presta. Porque se o cara faz a legítima defesa, se você xinga uma pessoa e ela lhe atira, é legítima defesa, quanto mais corta a cara. Se isso aqui não for legítima defesa,
pode rasgar o Código Penal, o artigo 25, e jogar no lixo. Que não existe mais legítima defesa. Ou será que a legítima defesa tem que ser, o cara tem que ser o Lázaro? Você já viu o Lázaro da Bíblia? Tu me mata, eu vou ressuscitar e eu vou te matar. É assim a legítima defesa? Não. Nós temos, Vossa Excelência, até a legítima defesa putativa. O que quer dizer isso? Eu tenho, não é o caso que ele não era nem inimigo. Eu tenho um inimigo. E o inimigo vem na minha direção. E lá, uma pessoa liga para ele vai pegar o celular. Puxa o celular do bolso, é celular. E eu mato ele, é legítima defesa. Chama legítima defesa putativa. Só está na imaginação do acusado. E nesse caso, é legítima defesa direta. Ele estava tão grave que não aguentou vir de moto, jogaram numa caçamba. E a ambulância chegou, levou ele para o hospital e deixou o outro que estava atirado. E eu vi muita coisa aqui. Ah, mas o outro ficou mais tempo. Aí quer dizer se o cara chega, me atinge com a facada, aí eu dou um tiro nele. Aí o tiro foi mais grave que a facada. Ele não vai responder por nada, que ele foi quem começou. Aí é assim, ele não praticou crime não. Ah, mas ele ficou mais grave. Aí quer dizer que é assim. Aí é a história do juizado especial. Quem for lá primeiro é quem é o autor. Quem chega lá primeiro na justiça é quem é o autor. Aí é assim? O direito é desse jeito? Não, Vossa Excelência. Ele tentou contra a vida desse rapaz. E ele reagiu. Ele no começo estava briga. E ele não puxou arma. Ele só puxou arma depois que ele levou a garrafada. E aqui uma testemunha, não sei qual foi o motivo, porque ele é muito novo. Eu tenho 63 anos, não sou esquecido daquele jeito não. Ele aqui já jogou, foi para ele. Ele foi quem roubou a garrafa. Rapaz, é brincadeira, né? É brincadeira. Não sei qual foi o motivo. Não vou dizer que realmente ele não está esquecido, mas Alzheimer não tem. Ele não tem 50 anos. Acho que não atingiu ainda. Quis reverter a situação, mas o promotor disse como foi que aconteceu só. Os fatos são esses. Quando ele atira, ele tem uma arma. Eu digo, meu filho, quantas balas tu tinha? Tinha 6, 7. Estava topado. E ele pega e vai embora. Vossa Excelência, a legítima defesa, ela não é a parada só para quem tem porte de arma, não. É não. Porque a maioria que tem porte de arma, a não ser que for dado muito porte de arma, é pessoas da segurança, ali é outro instituto, né? Não legítima defesa. Legítima defesa é isso mesmo. E aí, vamos resolver aqui se preenche os requisitos. Se não preencher, você não absolve. Eu vou ler aqui o artigo 25 e vou ver se preenche. E a legítima defesa, eu posso estar aqui sendo atingido e uma pessoa lá, ou 10, entrar a meu favor, e não quer dizer que vai excluir a legítima defesa não, porque é que eles estão me defendendo também. Aí falou que tinha 2, não era legítima defesa. Agora, a gente tem que ver, é o seguinte, quando eu não trabalho no processo, eu não quero ver defesa de colegas. Eu não sei qual foi a defesa do advogado anterior. Eu sei a minha depois que eu vi os autos. Vamos lá, se preenche os requisitos. Se preencher, eu estou pedindo a absolvição. Entende por legítima defesa quem? Usando o moderado dos meios necessários
Ora, meu amigo, qual é o meio necessário que ele tinha ali naquela hora? Uma arma. Uma arma. Era o meio que ele tinha, depois de sangrando, e moderado. Não foi moderado não, se ele tinha 6 balas, 7 balas não atirou em todas. Não foi moderado? Foi moderado sim. Usando do meio necessário. Qual era o meio que ele tinha necessário? A arma. Foi moderado ou não foi? Se Vossa Excelência, aí ele fala de excesso. Excesso, doutor, se ele tivesse dado mais de 1 ou 2 tiros nele. Aí, o cara pode dizer, não, era legítima defesa, mas com excesso culposo. Até isso podia acontecer. Mas ele deu foi moderado. Meio necessário. A arma. É o que eu tinha. É o que eu tinha ali. Foi moderado? Vossa Excelência, foi ou não foi? Não me responda nada não. Não balança a cabeça, nem faz nada. Vossa Excelência tem que ver se foi moderado. Repele. Vamos lá. O doutor disse que quer ver a lei. Ele não gosta de jurisprudência, mas jurisprudência existe justamente para interpretar a lei. Repele injusta agressão. Foi justa a agressão que seu Valdir fez dele? Foi justa. Outro requisito. Atual e iminente. O Erivan recebeu a garrafada e depois de 2 dias foi lá e atirou dele. Foi no momento eminente. O direito seu, no caso dele, é odiou o trem. O outro, legítimo defesa terceiro. O outro fez. Se não preencher esse requisito, Vossa Excelência, não absolva. Porque é o requisito. Eu estou indo na parte literal da lei. O doutor acha que não gosta de jurisprudência, ele é meio neutro de jurídica, não gosta disso. É a lei pura. Pois eu vou botar a lei pura, o artigo 25. Se neste caso concreto, não houve uma legítima defesa, pode tirar do ordenamento jurídico brasileiro penal. Pode tirar. Porque não existe. Ele foi a legítima defesa, não tem como. Porque estava com arma. Ora, e arma para quê? Não é para se defender. Muitas vezes é para fazer maldade. Mas se eu tenho uma arma mesmo legal, para me defender. Eu já peguei caso de pessoas, nenhum prestava. Mas o cara tinha dito que ia matar ele, arrumou a arma clandestina, e o outro veio matar. Mas quem morreu foi o outro que veio. Legítima defesa. Ele não tinha autorização para usar arma não, mas se defendeu com aquela arma, que era o meio necessário. Portanto, Vossa Excelência, aqui, eu só quero que vocês entendam os fatos. Só fatos. E ouvir o que diz a lei bem clara. Eu não vou nem usar jurisprudência como o doutor disse que não porque tem jurisprudência, o doutor acha que eu ia, mas eu mostro também jurisprudência. Ele diz, não, ele vai trazer jurisprudência e vão... Não, eu vou ver a lei simples. Vocês já viram os fatos que aconteceu. Entende por legítima defesa. Usando moderadamente. Um requisito para legítima defesa. Ele usou moderadamente. Porque foi um revólver. Não! Ele tinha 7 balas. Ele disparou uma. Foi moderado. Os meios necessários. Qual era o meio que ele tinha? Eu tinha uma garrafa. Isso é suposição. Quem tinha a garrafa era o outro lá. O outro quebrou na cara dele e o outro veio e atingiu. Repele injusta agressão. Essa agressão que o Valdir fez com ele era justa? Não é. Ele repelindo a injusta agressão, foi atual e eminente? Foi.
Agora, se ele tivesse ido lá, passado um dia e tivesse atirado, eu não estava falando legítima defesa não, porque isso não existe. Mas foi no mesmo momento que ele recebeu a garrafada? Foi. Direito seu. Era o direito à integridade física dele que ele está defendendo. E você pode defender até que terceiro. Um cara chega, está atirando de outro, eu pego uma arma e pego e atiro nele. Muitas vezes eu nem conheço nenhum nem outro. É legítima defesa. Eu agi em legítima defesa. Porque defendi o outro que eu nem conhecia. Isso é legítima defesa. Portanto, Vossa Excelência, como o doutor aí falou, a materialidade é se naquele dia o Valdir recebeu o tiro. Porque o Valdir devia estar respondendo também por lesão corporal, no mínimo. Ou tentativa, não sei. Ele devia, não é porque o dele foi tiro e o outro foi garrafa que não. Você atirou, a garrafada pegou, furou teu olho que ia furando, cegou o olho, mas ele não respondeu porque ele recebeu um tiro. Isso existe no direito? Porque pode. Você sabe que pode. Os dois responderem. Mas não, o outro tinha uma arma de fogo, o outro tinha uma garrafa. Garrafa também não é mortal, não. Já vi gente, vou matar aqui. Outro com garrafa. Portanto, Vossa Excelência, se não tiver a legítima defesa, agora o que o doutor falou é correto. Na primeiro e segundo quesito, houve o crime, houve o fato, naquele dado, ele recebeu o tiro. Se vocês disserem que não, aí é contrário à prova dos autos. É verdade. Porque aquele rapaz recebeu os tiros. É o laudo. Se foi ele aí, ora, se ele mesmo falou que foi ele, se vocês disserem que não foi ele, aí é contrário à prova. Agora, daí para frente, não. Porque o tribunal do júri, conselho de sentença, é soberano para decidir do jeito que ele entendeu. E aqui, Vossa Excelência, aqui, como ele falou, é clemência do... Não, não é clemência não, é a lei que permite ele ser absolvido. Agora quem vai decidir são Vossa Excelência. Vossa Excelência aqui não está para agradar o Ministério Público, Vossa Excelência não está para agradar o doutor Dimas, Vossa Excelência não está para agradar Erivan, Vossa Excelência não está para agradar a família do Erivan, Vossa Excelência não está para agradar a vida. Vossa Excelência está aqui para julgar de acordo a vossa consciência. E se isso aqui não for a legítima defesa, pode tirar do ordenamento jurídico. Porque amanhã, Vossa Excelência, Deus queira que não aconteça, mas amanhã pode acontecer com um de Vossa Excelência, ou um parente de Vossa Excelência, uma pessoa meter a garrafa nele e ele se defender e vir aqui para o tribunal do júri para ser condenado. Pensa nisso. Amanhã pode acontecer isso. Porque se você não tem que defender de uma garrafada que ele veio para o hospital, não, teve logo algo, porque ele estava preso. A própria polícia, doutor, eu sei como é que funciona. Dá alta logo, porque a gente não pode ficar aqui o tempo todo, não. Dá alta e bota lá para o presídio. É assim que funciona. Eu estou dizendo, porque Vossa Excelência, eu aqui jamais, se não fosse do jeito que aconteceu aqui, se o Erivan, tá mais um amigo dele, primo, e chega e atira no cara do nada, eu não estava falando uma legítima defesa, porque eu não sou irresponsável. O Erivan, no começo, não sei de onde foi que ele tirou, ou foi o advogado dele, dizer que ele meteu a garrafa. Aí eu disse para ele, meu amigo, se tu vem com essa história do revólver achar do nada, os jurados vão pensar que tudo que tu falar que é mentira. Porque isso é mentira. Me fala como foi que aconteceu. E doutor, foi ali. Eu disse, eu não vou segurar uma mentira dessa. Como é que eu estou brigando? O cara mete a garrafa em mim e eu do nada acho um revólver desse tamanho. Aí é mesmo que achar
uma pepita de ouro no deserto. Não existe. Eu digo, não, vamos falar a verdade. Você levou a arma, foi revistado, realmente ele foi revistado, mas ele já tinha visto a polícia e tinha guardado. A história é essa. A tese de desistência voluntária, eu quero agradecer aqui o Ministério Público, porque tem deles que não sustentam não. Não sei o quê. O que é desistência voluntária? E eu acho que aí não é nem desistência, porque nós temos diferença, doutor Ari, entre a desistência voluntária, no final da história, da mesma coisa, e a lesão corporal. Aí, a diferença recai se no início, desde o início, eu queria só lesionar, né? Eu concordo também com essa tese do doutor Ari, porque ninguém apartou aquela briga. Ele saiu porque quis. Eu concordo, mas só que não vai chegar nessa tese dele, que eu também defendo que existiu isso também, está no processo. Porque nós temos uma diferença de lesão corporal e desistência voluntária. Qual é, doutor, a diferença de lesão corporal e desistência voluntária? A lesão corporal é o que eu quero somente lesionar. Aí fica uma nuvem. Eu não sei. Não sei se é no pensamento dele, eu não sei. Nem eu sei, nem o Ministério Público sabe, nem vocês sabem. Se ele só queria lesionar. E a desistência voluntária é aquela que eu quero matar, mas me arrependo. Eu desisto. No meio do caminho eu desisto. E foi o que aconteceu. Houve a desistência voluntária? Houve. Mas só que eu entendo que não vai chegar na desistência voluntária. Porque Vossa Excelência vão absolver logo no crime de homicídio tentado. Vão absolver porque ele agiu com legítima defesa. Se eu li o artigo, se ele não preencheu esses requisitos, eu não entendo o que é legítima defesa. Não entendo. Porque se não preencheu, moderado foi. Ele tinha 6 balas. Foi o meio necessário, é um que ele tinha. Depois que ele levou lá, o próprio primo dele disse que ele começou a ficar tonto. Se ele cai, ele podia matar ele, fazer o que ele. Ele tinha o quê? Uma arma. É tanto que eu vejo o meio necessário, porque no começo ele não puxou a arma. O cara jogou a coisa, ele deu um chute nele, eles começaram um chutando o outro, só depois que vem a garrafada foi que ele atirou. Aí está a legítima defesa. Por quê? Ele podia chegar e já atirando nele. Não, foi só depois que ele foi atingido. Portanto, por isso que é legítima defesa. Mas vamos lá. Se Vossa Excelência achar que não existiu a legítima defesa, a desistência voluntária está clara, como o doutor Ari falou. Ele tinha mais bala, o cara só fez com a mão, ninguém apartou a briga, ninguém interferiu na briga e ele saiu. Podia ter matado e ele saiu. Eu sei que não foi Vossa Excelência, doutor Ari, mas se eu fosse um promotor de justiça, eu denunciava os dois. Para depois se resolver como era que tinha acontecido realmente. Porque quem provocou foi o outro, não foi ele. Aí ele está aqui no tribunal do júri, o outro não, está lá dando seu depoimento por videoconferência com medo de estar aqui. Ali é medo. Porque isso ia ser questionado. Né? Eu comecei a questionar, mas ele, como ele já tinha dito, não tinha mais interesse de questionar. Ele mesmo falou, e no depoimento dele está tudo está tudo transcrito aqui, a gravação, degravação que eu chamo. Eu não sabia fazer isso não, doutor. Aí descobri no PJE
BJE Mídia, faz a transcrição todinha. Aí eu faço os minutos, boto de vermelho. Eu não sabia disso não, mas agora está tudo aqui, os depoimentos dele. Não tem como mentir. Graças a Deus a tecnologia veio. Porque antigamente o cara dizia lá na delegacia uma coisa, tal. Quando chegar lá nunca disse isso não. Mas é só assim, não, é porque eles botaram. Hoje é fala. Portanto, Vossa Excelência, eu tenho quantos minutos aí? 54. Tenho 54. É como o doutor Ari disse que aqui ia ser rápido. E vai ser rápido. Vossa Excelência, com toda sinceridade, eu gosto de trabalhar, porque nós somos adversários, mas eu gosto de trabalhar com o Ministério Público que conta a verdade. Você só precisa entender de fatos. De fatos. Agora, eu discordo. Ora, se vocês forem absolver pela tentativa, que é o que ele está sendo julgado, ele não está julgado por lesão corporal aqui não. Ele está sendo julgado por tentativa. Ora, aí você absolver, não, mas tem que julgar a arma. Vossa Excelência, pois vamos para a arma. Vamos para a arma. Vamos para a arma aqui. O Erivan tinha uma arma? Tinha. O Erivan tinha autorização para usar essa arma? Não. Vossa Excelência, ele está sendo julgado hoje aqui por quê? Porque tentou, segundo o Ministério Público, que mudou a hoje, matar o seu Valdir com aquela arma. Não é isso? Vossa Excelência, aí a jurisprudência, doutor, o crime de porte de arma, quando se trata de tentativa, ele é absorvido pelo crime de homicídio tentado ou consumado. Porque se fosse assim, quando o cara matasse uma pessoa, ele ia responder pelo porte, ia responder pela lesão, porque todo mundo que morre é uma lesão. Não, são tudo absolvidos. Nós chamamos isso aí princípio da construção. Agora, Vossa Excelência, aqui nós estamos diante de um promotor experiente. Ele já veio com tudo me rebatendo. Eu nem disse para ele qual era a minha tese. Não disse para o doutor Ari. Porque ele deve ter visto o outro lá. Não disse. Mas, Vossa Excelência, o porte de arma está absolvido, independente se ele tinha. É claro que se ele fosse legalizado, não está se falando disso, de absolvição. Não. Porque quando você utiliza no homicídio, não, é porque ele já estava com uma. Olha, e ele disse que tem esse princípio. Ora, se qualquer um, premeditado, ou qualquer um, se vai buscar uma arma em casa, ele estava com a arma já. É sem lógica. Ele já estava com a arma. Ou ele fez assim. Como é? Tem assim aquele negócio que o cara faz com. Traga a arma aqui. E ela apareceu na mão dele. Não, ele já estava. Ele disse, não, só se ele já estava premeditado, matado, não sei o quê. Ele já estava com a arma, um menino. Todos que matam ou tentam matar uma pessoa, a arma já está com ele. Já está com ele. Portanto, esse princípio diz que é absolvido. E eu vou dizer. O princípio da construção absorve o crime de porte de arma de fogo pela tentativa de homicídio, se o porte de arma foi o meio necessário e fim exclusivo para a prática do homicídio. Ora, não foi o meio necessário? Agora, Vossa Excelência, é diferente. É diferente. Eu pego, atiro numa pessoa e fujo.
Com aquela arma. Com aquela arma. Depois de uma semana ou duas, me pega com aquela arma. Porte de arma. É até flagrante. É até flagrante, né? Mas não, nesse caso, a arma foi necessária para praticar o crime ou lesão, qualquer, que no caso aqui a lesão, foi o meio necessário. Portanto, ela é absolvida. Mas, doutor, quem diz isso, ele não gosta de jurisprudência, porque ele sabe que a jurisprudência vem dizer o que é jurisprudência. Jurisprudência são julgados nos tribunais superiores. Esse aqui eu vou trazer para o STJ. A Superior Tribunal. Direito penal, habeas corpus, homicídio qualificado e porte de arma, princípio da construção, aplicabilidade, contexto fato único. A aplicação do princípio da construção pressupõe necessariamente a análise da existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquele menos grave pelos mais danosos, sendo por isso mesmo inviável a sua aplicação automática em desconsideração à circunstância, fato do caso concreto, havendo um contexto fato único e incontroverso de que a arma de fogo foi um meio para a consumação do crime de homicídio, aplica o princípio da construção. A arma de fogo não está no contexto. Portanto, Vossa Excelência, aqui eu tenho várias jurisprudências, mas ele está dizendo que não gosta de jurisprudência. Aqui foi o Ministério Público que surgiu lá. Quanto à aplicação do princípio da consciência entre os crimes tentativa de homicídio e porte legal de arma, alegada a existência de elementos de autoria e materialidade de infração penal do artigo tal. Isso é o Ministério Público dizendo. Pleito de pronúncia também pelo delito conexo. Do jeito que aconteceu isso aqui. Desprovimento do recurso. O STJ é firme na compreensão de que o crime de homicídio absorve o de porte legal de arma de fogo, quando as duas condutas delituosas guardam entre si relação de meio e fim. Neste caso, guarda ou não guarda? A arma e a tentativa. Logo, uma vez que o porte de arma de fogo serviu como meio ou instrumento para a execução do delito contra a vida, deve ser mantida a aplicação do princípio da construção. Aqui foi o Ministério Público e foi contrário isso. Portanto, Vossa Excelência, vamos lá. Isso aqui tem que ser requisitado, aquela história de doutor Ari, eu discordo, que se Vossa Excelência, mesmo absolvendo ele, tem que ir para esse porte de arma. Não. Não. Poderá fazer requisitação do crime autônomo de porte de arma quando quer falar. Mas vamos dizer, se for aquisitação do porte de arma, ele estava com a arma, não tem arma apreendida, eu podia estar dizendo, mas cadê a arma, não sei o quê. Mas ele estava. Eu podia estar aqui, né? Cadê a arma? Porque tem advogado que busca tudo. Busca qualquer nulidade, não faço isso. Ele estava portando arma, estava. Mas ele usou essa arma num crime de tentativa de homicídio, suposta tentativa de homicídio? Sim. Pois ela tem que ser absolvida. Aí a questão é, houve o porte de arma? Houve. Ele é o autor dessa arma? Sim. Absolve. Sim, absolve pelo princípio da construção. Porque ele foi usado num contexto da tentativa. É diferente. Vamos dizer que eu vou lá num lugar lá e furto umas coisas. Eu levo uma arma. Mas furtei, não é roubo. Porque o roubo também é um princípio da construção. Se eu botar a arma, eu não posso ser penalizado pelo roubo. É tanto que tem um agravante pela arma. Não pode ser usado a crime de roubo. Tem agravante pelo porte, pela arma que ele estava, crime de roubo. Agora eu botar furto.
Eu vou lá, não estou fazendo a rota, furto umas ovelhas, parece que o pessoal aqui faz todo, cria ovelha e estou botando. Mas eu não sei disso não. É porque aqui usa muito aquelas ovelhas de raça. Eu trabalhei aqui, fui chefe do IBAMA aqui na região, ali de São Raminonato. Tinha até um menino daqui que trabalha comigo, expeditinho, que seu expedito, já morreu. E aí, eu vou lá e fumo. Eu estou com a arma. Mas a arma foi o meio para me furtar? Não. Aí sim. Aí são crimes autônomos. Porque não foi o meio. Não está inserido no contexto. É a diferença. Já o crime de roubo também não responde pelo porte de arma, não. Ele tem uma majorante que está lá inserida no artigo 157. Mas não responde pelo porte de arma. Tem uma causa de aumento de pena. Portanto, Vossa Excelência, aqui, sem mais delongas, eu vou falar menos que o doutor aí. Olha, está vendo aí, doutor? Vou falar menos que o senhor. Aqui, eu mostrei o que é legítima defesa. Eu mostrei o que é também desistência voluntária, concordando com ele. Mas não vai chegar nesse ponto. E quando chegar em absolvição, vocês absolvem o réu, absolvem porque é a minha tese de legítima defesa. Está lá nesse quesito. Se passar, aí vai pela desclassificação. No porte de arma, ele tem que ser absolvido porque tem absorção, chama princípio da construção. A arma foi utilizada no contexto do crime de tentativa. Ele não pode ser condenado por porte ilegal de arma. E aí, como está na sentença de pronúncia, automaticamente ele não passa para a doutora, não. Tem que fazer as perguntas também em relação ao porte. Você é absolvido por legítima defesa no caso de homicídio. Não, mas fica o porte aí. Não, está lá na pronúncia. Está lá na pronúncia. Se está na pronúncia, ele tem que ser quisitado. Tem que ser quisitado. E ele tem que ser absolvido também. Absolvido é porque ele não teve o porte de arma ilegal? Não! É porque ele foi utilizado nesse crime que eles estão dizendo que é uma tentativa ou lesão. Foi no contexto. O crime maior absorve o menor. O crime maior não é tentativa, o de porte é absorvido. Isso é um princípio que qualquer estudante de direito sabe. Então, se não, meu amigo, o crime de homicídio mete uma lesão corporal. Todo homicídio tem lesão corporal. Né? O cara ia ser condenado por homicídio, para porte de arma. É diferente, Vossa Excelência, que tem crime de homicídio e está inserido o tráfico de droga. Tem muito facção. Aí não, são crimes autônomos. Porque não tem o contexto. A droga, o cara não atirou a droga na cabeça do outro e matou. Aí sim, são autônomos. E se tiver aqui, para Vossa Excelência, porque muitas vezes tem um crime de tráfico de droga, homicídio com conexão com tráfico de droga, e o cara muitas vezes até absolvido. Aí tem que julgar o tráfico de droga também. Se tiver prova, porque o ônus da prova é da acusação, não é da defesa. Infelizmente a defesa é que tem que ficar batendo aqui e tal. Aqui, eu lhe digo, se não tivesse diante de um promotor leal, eu ia usar 1h30. E ia fazer com tudo ele viesse para a réplica, porque eu ia usar 1 hora. Mas o promotor chegou aqui e contou os fatos como aconteceu. O mesmo fato que eu estou falando.
E doutor Ari, eu quero agradecer Vossa Excelência, porque foi muitas vezes, inclusive eu consegui agora, no tribunal, mudar. A sentença dizia assim: a vítima não contribuiu. A vítima foi lá no comércio do cara, pegou uma faca, bateu na coisa, foi lá de novo com essa faca, e o tribunal disse: o comportamento da vítima contribuiu para o homicídio. Porque geralmente disse: a vítima não contribuiu com nada. E eu estou vendo pela primeira vez o Ministério Público entender isso. Pela primeira vez. Porque na dosimetria da pena existe isso. O comportamento da vítima. Sempre ele disse que a vítima não contribuiu para nada, os magistrados. Mas quando contribui, tem que compensar uma circunstância judicial do artigo 59 por outra reconhecida negativamente. E eu quero agradecer ao senhor, foi o primeiro que eu vi dizer isso. Portanto, Vossa Excelência, pela contribuição do Ministério Público, ou você acha que eu advogo com o Ministério Público pacificamente do jeito que eu estou aqui? Não, a contribuição do Ministério Público, neste caso, não desviou fatos para querer uma condenação. Não desviou. Até mesmo que o Ministério Público disse: olha, Vossa Excelência são soberanos para se entender pela legítima defesa, isso não é contrário à prova dos autos. São duas teses distintas e Vossa Excelência acolhe a melhor. E eu tenho certeza que Vossa Excelência vai absolver ele no crime de tentativa de homicídio. Por quê? Porque ele usou a legítima defesa. E no porte de arma, não é porque ele não tem a arma, não é porque a arma é ilegal, é porque essa arma foi utilizada naquele crime que você já julgaram absolvendo, e o princípio da construção, ele é absolvido. Se é absolvido por aquele crime maior, tem que ser absolvido também, absolvido no crime de porte de arma. Não é porque ele não tem, é porque o princípio da construção, o crime maior, que é a tentativa, absorve, não é absolver, absorve. Ou seja, ele é eu vou fazer aqui um doce e joga aqui um pouco de açúcar. O doce é maior e a açúcar ali, ela é absorvida pelo doce em si. Só vai ficar o gosto. Como aqui também vai ter a arma, que não foi apreendida, mas tem. A arma é dele, mas tem que ser absorvido pela arma. São duas questões aí que vai ser resolvido. Primeiro, o crime de tentativa de homicídio, que ele tem certeza vai absorver. E no crime da arma, não é porque ele não tem. Não é porque ele não estava com a arma. É porque o que ele foi acusado foi o crime de tentativa. Eu fui fazer um júri, era a doutora Valência, lá na Regeneração. O cara foi na casa do cara, olha o tanto de crime que esse cara cometeu. Ele foi na casa do cara para matar o cara com uma arma, né? Uma arma, deu um tiro na televisão do cara, né? Deu tiro. E aí, botaram tentativa de homicídio, que o rapaz não estava nem lá. Mas foi mês de janeiro, e eu perguntei: não, pode ter sido a tentativa, porque ele podia estar participando do Big Brother, e ele atirou na televisão. Então o cara não estava nem lá. E aí, se o Ministério Público quisesse, ele tinha sido condenado por porte ilegal de arma, crime de dano, invasão do homicídio. 3 crimes. Mas não, botou foi a tentativa de homicídio. Como a tentativa de homicídio absolve os outros, ele foi absolvido. Porque a própria mãe do rapaz, não, ele não estava nem lá. Acredita no negócio desse? Ele podia ser condenado por invasão do homicídio, crime de dano e porte ilegal de arma. Foi absolvido de tudo. O princípio da construção. Foi absolvido de tudo. Porque o Ministério Público queria mais. Eu acho que, depois da instrução, eu acho que se fosse o doutor Ari que estivesse aqui, ele já tinha pedido a lesão corporal. Eu tenho certeza disso aí. Portanto, Vossa Excelência, quando chegar a absolvição no crime de tentativa, vocês vão dizer sim, por conta
Mas no primeiro quesito, se ele, rapaz, levou a facada lá, tal, o tiro, sim. Foi ele, sim. Absolve, sim, por causa da legítima defesa. Na sequência de porte de arma, ele tinha um porte de arma ilegal? Tinha. Ele é o autor desse porte? Sim. Você vai absolver, é porque ele não tinha? Não. É porque é o princípio da construção. O crime maior absolve o menor. Isso, qualquer um que começa a estudar direito já vê isso. E por que eu digo isso? Vossa Excelência, o doutor Ari é muito inteligente. Eu não disse para ele, não disse as minhas teses, mas ele já veio rebatendo. A legítima defesa é a construção. Veio rebatendo justamente minhas teses. Porque ele sabe que está lá. Ele sabe que está lá. Eu brinco sempre com um colega meu, que é promotor, doutor Ari. Eu digo, se tu tivesse, do jeito que tu está aí, defende desse jeito, tu não ia nem passar no concurso. Porque se botasse lá, o cara com a arma, atira numa pessoa e responde por tentativa de homicídio e responde por porte ilegal. Se ele disser isso aí, a questão dele está errada. Aí eu brinco com ele, porque é meu amigo, eu disse, nem passar tu não passava. Eu tenho certeza que tu botou certinho. Agora quando faz o Ministério Público, aí tu tem com outro pensamento. Portanto, Vossa Excelência, o que eu tenho que dizer é isso, porque o doutor Ari foi muito leal na sua fala, contou os fatos, e vocês só tem que olhar os fatos. Se aconteceu dessa maneira, ele disse, eu disse, e se não é legítima defesa? Se não for legítima defesa aí, pode rasgar esse código penal. Pode tirar. Porque é aquele negócio. Quando vai ser legítima defesa? Quando só tem uma pessoa que eu sei que morreu e ressuscitou. Foi Lázaro. A legítima defesa só serve depois que você mata. Ele mesmo falou aqui. Ele ia ficar parado? Ele mesmo falou aqui. Ele ia ficar parado esperando outra garrafada? O doutor Ari falou isso aqui, vocês ouviram. E ele não ia fazer isso, ele ia ficar esperando. Portanto, Vossa Excelência, eu não tenho mais o que falar, porque aqui só para ficar, eu acho que deu de entender, principalmente aqui. Acho que quase todos os professores. Deu de entender. Deu de interpretar. Vocês não precisam interpretar direito, interpretar fatos. E, portanto, se o doutor Ari vier, eu sou obrigado a vir. Mas só que eu não quero que ele venha, não. Porque se ele vier, eu tenho que vir de novo, e aí vai falar a mesma coisa. Porque eu não trouxe nada de novidade, porque ele não já rebateu minhas teses. E ele é muito inteligente, e ele não disse para ele que eu vinha com essas teses. E meu muito obrigado.